Mais um Saúde e Vida começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas e antes de mais nada eu quero agradecer a sua companhia e audiência e lembrar que a sua participação aqui no nosso programa e em toda a nossa programação é sempre muito importante. Por isso, faz o seguinte, tá vendo esse número que está aparecendo agora no seu vídeo? É o nosso WhatsApp, deixa ele anotado aí no seu celular e sempre que tiver alguma sugestão, manda para cá que a nossa produção vai atrás para tirar toda a sua dúvida. Agora sim, vou te contar qual é o tema do programa de hoje, porque tá calor, né? Parece que tem um sol para cada um nos últimos tempos, né? E aí vem aquela preocupação com a nossa pele, ou melhor, com o câncer de pele. O que fazer? O que é? Tratamento tem cura ou não? Tudo isso e muito mais, quem vai contar pra gente, olha só, é o médico oncologista que já está aqui na tela comigo, é o Vinícius Conceição. Ele que atua também no Grupo Sonhe e aceitou o convite para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse tema tão importante. Vinícius, antes de mais nada, para a gente falar sobre esse assunto, eu quero agradecer a sua participação aqui no Saúde e Vida. A gente sabe que vida de médico, né, é sempre muito corrida, mas você fez questão de parar tudo e tirar as nossas dúvidas. Então, muito obrigada por participar aqui. Imagina, eu que agradeço, acho que como você falou, o assunto é extremamente importante e é função nossa médica também, não só atender o paciente, mas passar informação. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você. Então já vamos começar, né, falar desse assunto, desse tema, porque quando a gente fala de câncer de pele, esse é um tipo de câncer que mais atinge a população? Hoje no Brasil, o câncer de pele é o tumor mais comum, ele sozinho, ele representa mais ou menos 35% de todos os casos de câncer que a gente tem. Então, quando a gente olha os dados do INCA, a gente tem uma expectativa de mais ou menos 185 mil diagnósticos por ano, então realmente é um número muito elevado. A gente vive num país que, como você disse, a exposição solar é muito frequente, a gente tem sol o ano inteiro, então tudo isso faz com que nós tenhamos aqui no Brasil um índice muito alto desse tipo de câncer. E quando a gente fala de câncer de pele, esse é um tipo de tumor que atinge tanto as pessoas com a pele branca e com a pele negra? O câncer de pele ele é mais comum nas pessoas de pele clara, então pele clara, os olhos claros, cabelos claros. Essas pessoas elas têm menos melanina, a melanina ela acaba funcionando como um fator protetor à exposição aos raios UVA e UVB principalmente. Então essas são as pessoas que estão mais sob risco. Mas pessoas com peles mais escuras, pessoas negras também podem desenvolver câncer de pele, inclusive o melanoma, que é o de todos eles, é o câncer mais agressivo. Então, essas pessoas também precisam se cuidar, também precisam eventualmente usar protetor solar e precisam estar atentos que também tem um risco de desenvolver esse tipo de tumor. Esse tipo de tumor, ele começa a desenvolver quando, né? Criança pode ter ou é mais comum ver já na vida adulta, nos mais idosos? A gente, a gente precisa entender os fatores de risco que levam ao desenvolvimento desse tipo de câncer, né? O principal é o fator externo, é a exposição solar e principalmente o tipo de pele. Geralmente relacionado à exposição solar, a gente precisa de muitos anos de ter essa exposição crônica e contínua, e aí são indivíduos que vão desenvolver esse tipo de tumor numa fase mais avançada de vida, na maioria das vezes após os 50, 60 anos. Naquela população em que o fator genético é o que está mais associado, não é a maioria, câncer de pele, cerca de 15% estão relacionados à parte genética, os outros todos é essa exposição solar. Então, quando é o fator genético o principal, aí desenvolve-se um pouco mais cedo, por volta dos 30 anos, 40 anos. É muito raro a gente ver câncer de pele em crianças e em jovens com menos de 20 anos. Pode acontecer, mas aí a gente está falando de uma excepcionalidade. E como que ele surge, doutor? Como é que a gente sabe que é câncer de pele ou como que desconfia? É uma manchinha, é uma pintinha, uma ferida? Nem sempre é muito fácil a gente detectar, então é lógico, a gente precisa, né, nós precisamos
nos atentar à nossa pele, cuidar da nossa pele, fazer o autoexame, principalmente aquelas pessoas, como eu disse, que têm peles mais claras e que estão mais sob risco de desenvolver esse tipo de tumor, mas nem sempre é fácil, tanto para nós, né, às vezes para o leigo e o próprio médico. Muitas vezes ele não está treinado para conseguir reconhecer uma mancha ou uma pinta que possa levar a se pensar no câncer de pele. Então, o que que uma pessoa comum precisa ficar atenta? Principalmente com lesões que apareceram de uma hora para outra. Então, se você já tem aquelas pintas que você tem há muito tempo, que você já reconhece que tem desde criança, e ela não se modificou, ela está igual, geralmente essas pintas preocupam menos. Mas se você tem lesões, sejam elas da cor que for, a gente tem que lembrar o melanoma, que é o tumor mais agressivo, geralmente ele é preto, mas nem sempre. A gente tem aqueles melanomas que a gente chama de amelanócitos, que eles são claros, mas outros tipos de manchas, manchas avermelhadas, às vezes manchas que têm alguma casquinha. O importante é avaliar algumas características. Pensando no melanoma, que é o tumor mais agressivo, tem uma regra que é muito importante, que é a regra do ABCDE, que se a gente lembrar e usar no nosso dia a dia, ela é fácil e com isso a gente consegue detectar lesões que sejam suspeitas. A gente só vai ter certeza fazendo biópsia, que é tirar aquela mancha e mandar para análise para saber se é tumor ou não. O A está relacionado à assimetria. Então, se você tem uma lesão de pele, que você passa uma linha imaginária no meio dela, e metade de um lado é diferente da metade do outro lado, né? Ela é assimétrica, essa lesão ela tem que chamar a atenção. O B é em relação às bordas. Se você tem uma lesão que as bordas são rendilhadas, são muito irregulares, isso também chama atenção. As lesões benignas geralmente têm aquelas bordas mais certinhas. O C é de cor. Então, lesões que têm várias cores diferentes, então que você tem na mesma lesão áreas mais escuras, áreas mais avermelhadas, áreas mais claras, isso também chama atenção. O D é de diâmetro, então qualquer lesão que a gente tenha na pele que tenha um diâmetro maior do que 6 milímetros, a gente já tem que ter um pouco mais de atenção. 6 milímetros seria aquela abertura, por exemplo, de um apontador. Quando a gente pega um apontador para apontar o lápis, geralmente aquela abertura para você colocar o lápis, aquilo tem mais ou menos 5 a 6 milímetros. Então qualquer lesão acima desse tamanho precisa chamar a atenção. E o E de evolução. Se você tem uma lesão que está crescendo, se você tem uma lesão que mudou de cor, se você tem uma lesão que começa a sangrar, que começa a coçar e que isso não acontecia antes, então essas mudanças também precisam alertar o paciente e fazer com que ele procure um médico, que pode ser um clínico geral inicialmente ou já ir direto num dermatologista. Essas mudanças, elas acontecem de forma rápida ou bem lentamente? Isso depende. Quando a gente fala de câncer de pele, a gente está falando de uma variedade muito grande de tumores. Então, tem três que são os principais, que é o carcinoma basocelular, o carcinoma epidermoide e o melanoma. Elas são diferentes, né? Então, geralmente, o carcinoma epidermoide e o basocelular, que são os mais comuns, eles são lesões mais insidiosas, são tumores que crescem mais lentamente. Então, essas mudanças elas vão acontecer devagar. O melanoma tende a ser um tumor mais agressivo e com crescimento mais rápido. Então, ele não é o mais comum. O melanoma representa mais ou menos 4% de todos os tumores de pele, mas é o mais agressivo e por isso é o que a gente tem que tomar mais cuidado. Esse, então, geralmente, essas mudanças elas são mais rápidas. E quando a gente fala desse tipo de tumor, pode aparecer em qualquer parte do corpo? Pode. As áreas expostas ao sol são aquelas em que você tem uma chance maior de ter o aparecimento dessas lesões. Então, se a gente for olhar comparativamente, couro cabeludo, principalmente para pessoas que são carecas, a região das orelhas, a região do nariz, o pescoço. Então, essas áreas e as mãos são as áreas em que geralmente a gente tem uma frequência maior do aparecimento desses tumores. Mas esses tumores, principalmente aqueles que estão relacionados à parte genética do indivíduo e não tanto ao fator de exposição solar, eles podem aparecer em áreas que geralmente elas estão cobertas. Então, no tórax, na região das costas, na área da coxa, que às vezes a gente está sempre usando alguma roupa por cima, então a gente pode ter o surgimento dessas lesões tumorais em áreas não frequentemente expostas ao sol. E doutor, como que é feito o diagnóstico? O paciente chega então com essa lesão até o médico, é a biópsia que vai dizer se é câncer ou não? E como que é feito?
Geralmente, assim, você levanta a hipótese, então um paciente ou ele tem alguma pinta que chama atenção, ou ele vai passar em consulta, e isso é uma coisa muito importante. A gente tem que criar a educação do paciente, mas às vezes também criar a educação dos médicos. A pele nem sempre ela é bem examinada quando um paciente passa com o médico. É muito difícil, a não ser que você vá num dermatologista, às vezes você procura um clínico geral, um cardiologista, ele vai focar em outras áreas, vai avaliar o coração, vai avaliar a ausculta do pulmão e acaba, às vezes, negligenciando um pouco a pele, deixando de pedir para o paciente tirar, às vezes, a roupa. O paciente, às vezes, ele fica incomodado com isso, mas é importante você examinar a pele do paciente para procurar lesões que sejam suspeitas. Algumas lesões, elas já podem ser suspeitas a olho nu, outras lesões, principalmente aquelas pessoas com pele clara, pessoas que têm muitas manchas, muitas pintas, existem algumas técnicas hoje que os dermatologistas principalmente usam, a dermatoscopia é uma delas, que você faz, é uma lupa especial que magnifica, aumenta o tamanho da lesão. Hoje quase tudo é utilizado tecnologia, você magnifica isso, isso é jogado para o computador, então você consegue colocar, é como se você tirasse uma foto da lesão e ampliasse essa lesão no computador, e com isso você fosse analisar aquelas lesões que têm características mais suspeitas. Sempre que a gente tem uma lesão de pele que traga algum desconforto para paciente ou para médico, essa lesão ela deve ser retirada. E é a ressecção, né, a biópsia dessa lesão, que realmente vai dar o diagnóstico. Você tira ou a lesão inteira, ou um pedaço da lesão, se a lesão for grande, isso é mandado para um laboratório de patologia. O patologista ele vai olhar, ele vai fazer vários cortes e lâminas de microscópio com esse pedacinho de pele que foi retirada, e ali ele vai conseguir enxergar as células daquela área de pele e vai dizer que se aquela célula é tumoral ou é uma célula normal. E aí vai vir o diagnóstico se aquilo é um câncer de pele e qual é o tipo de câncer de pele para definir o tratamento. Doutor, feito esse diagnóstico, é câncer de pele, né? Sei que vai depender aí do tipo de câncer, mas assim, de maneira geral, como que é o tratamento? O tratamento curativo de qualquer câncer de pele é o tratamento cirúrgico. Então, eu disse que a gente tem 3 tipos principais de câncer de pele: o basocelular, que é o mais frequente, o epidermoide. Esses dois são os mais comuns, eles representam mais de 90% de todos os cânceres de pele, e a grande vantagem é que são geralmente lesões que raramente se espalham pelo corpo, então é muito difícil você ter metástase de um basocelular e mesmo de um epidermoide, então as chances de cura desses tumores são muito altas e o tratamento é cirúrgico. Com relação ao melanoma, que é o mais agressivo e é o que tem mais chances de já ter se espalhado pelo corpo ao diagnóstico, também o tratamento ele é cirúrgico, quando a lesão ela está só na pele. Então, o tratamento cirúrgico é o tratamento curativo, mas às vezes, como o melanoma já tem uma chance maior de ter se espalhado, se isso aconteceu, às vezes a cirurgia já não é mais o caminho, a gente vai ter que usar algum outro tipo de tratamento ou terapia para combater não só a lesão na pele, mas eventualmente nos outros lugares para onde o tumor já se espalhou. Mas o tratamento cirúrgico, basicamente, é o tratamento principal e curativo de quase todos os cânceres de pele. Doutor, uma dúvida em relação à cirurgia, né? O câncer de pele vai fazer essa cirurgia, vai tirar um pedaço da pele? Como que é essa cirurgia? Como que vai ficar o local? Depende do tamanho da lesão. Então, sim, você vai tirar aquela lesão, você vai fazer um corte, né? Você vai com um bisturi, você vai fazer um corte nas laterais da lesão. Então, tirando, você tem que tirar a lesão e geralmente você tem que tirar um pouquinho de pele normal ao redor da lesão para você ter garantido que você tirou a quantidade adequada do tumor, né? Que você tirou o tumor e mais um pouquinho de pele saudável ao redor. Se as lesões forem muito pequenas, você vai fazer essa ressecção, como se fosse um procedimento cirúrgico qualquer, vai dar ponto, 2, 3 pontinhos ali, e isso vai ficar muito pouco marcado na pele, porque vai ser uma cicatriz muito pequena. Se forem lesões maiores, consequentemente vão ficar cicatrizes maiores. Muitas vezes quem vai fazer essas ressecções é o dermatologista. Se forem lesões, por exemplo, no rosto, no nariz, você chama o cirurgião plástico junto para fazer ali
para fazer os pontos plásticos que vão ter um resultado estético melhor. Então, muitas vezes a cicatriz ela é imperceptível, a quantidade que você tem que tirar é pequena, porque as lesões, na grande maioria, não são tão grandes. Câncer de pele pode passar para outro órgão do corpo? Pode. Então, como eu falei, o carcinoma basocelular é muito raro isso acontecer. Ele dá metástase para outros órgãos, que é quando ele vai para outros órgãos. O epidermoide, isso pode acontecer numa frequência um pouquinho maior, principalmente para aquelas regiões dos gânglios, né, que a gente chama das ínguas, da rede linfática, que está próximo do local dali onde o tumor apareceu. Agora, o melanoma, que é o mais agressivo de todos, ele tem um risco muito alto de se espalhar pelo corpo. Então, o melanoma, ele pode ir, se você não faz o diagnóstico no início, ele pode ir com uma certa facilidade para pulmão, para fígado, para o cérebro, e é isso justamente que complica, às vezes, o tratamento e os desfechos, quando a gente não faz o diagnóstico no início, e aí você tem uma chance maior desse tumor já ter se espalhado para outros órgãos. Então, o melanoma especificamente, essa chance de ir para outros órgãos, ela acontece e é maior do que nos outros tipos de tumores de pele. O contrário também pode acontecer, doutor? Ter, tipo, um câncer no pulmão, um câncer de mama e passar para a pele? Pode acontecer. A pele ela não é um local tão frequente de metástase, né, que é quando o tumor se espalha, mas alguns tipos de câncer podem dar manifestações e dar metástase, se espalharem para a pele. Então, câncer de pâncreas, isso pode acontecer, câncer de pulmão, virtualmente qualquer tumor de outros órgãos pode se espalhar para a pele, mas os mais frequentes seriam pâncreas, pulmão, alguns tumores relacionados à mama. Então, existe sim a possibilidade de ser um tumor que veio de outros órgãos, mas aí a célula que está ali infiltrando a pele e causando a lesão de pele não é uma célula da pele, é uma célula que proveniente do órgão de onde está vindo o tumor. Por exemplo, uma mulher com câncer de mama, que aparece uma metástase na pele, e isso não é infrequente, aquela célula que é encontrada na pele proliferando, se desenvolvendo, é uma célula da mama que migrou pela corrente sanguínea ou linfática até chegar à pele. Só o câncer de pele, diagnosticado de maneira precoce, ele tem cura? A grande maioria. Então, assim, de novo, então 90% dos cânceres de pele, quando a gente fala desses 185 mil diagnósticos que a gente tem por ano, a grande maioria são de carcinomas epidermoides e basocelulares, que são tumores que, em geral, não se espalham pelo corpo, eles vão crescendo localmente. Se você não faz o diagnóstico, eles vão crescer ali naquele local onde ele surgiu. Se for uma área como, por exemplo, o nariz, a orelha, ele vai crescer e vai destruir essas estruturas, se você não faz o diagnóstico precoce. Mas como eles raramente se espalham para outros lugares do corpo, são tumores com uma chance de cura muito alta, principalmente com tratamento cirúrgico. O melanoma, diagnosticado numa fase mais precoce, também tem uma chance alta de cura, mas como ele é um tumor agressivo e já pode, logo no início, se espalhar para outros órgãos, uma vez que ele se espalhou, a chance de curar é pequena, é menor, você consegue controlar a doença com os tratamentos mais novos que a gente tem, mas a cura ela não é atingida numa parte tão grande dos pacientes quando a doença se espalhou. Por isso que o diagnóstico precoce, reconhecer essas alterações cedo e fazer o diagnóstico o quanto antes é importante, mas tumores de pele, a grande maioria, são curáveis. A maior parte dos pacientes vão ficar curados. Doutor, o brasileiro, ele precisa ter o costume de ir mais vezes ao dermatologista, por exemplo, ver como que está a saúde da pele, porque normalmente a mulher vai ao ginecologista ver, fazer os exames de rotina, né, pelo menos uma vez ao ano. O homem também procura um médico específico e o dermatologista acaba passando. Eu acho que isso é uma questão cultural, a gente realmente precisa chamar atenção para ter esse cuidado maior com a pele. Hoje, muitas vezes, as pessoas elas vão pouco ou procuram pouco o dermatologista, e muitas vezes aquelas que vão ao dermatologista vão por questões estéticas, e às vezes o próprio dermatologista está tão focado na parte estética que ele esquece de olhar
a parte da saúde da pele como um todo. Então, às vezes, a pessoa vai para fazer um botox, vai para fazer um peeling, e o próprio dermatologista, às vezes, esquece de pedir para a pessoa tirar a camisa, tirar a calça, examinar o corpo desse paciente, não procurando só questões estéticas, aonde ele pode fazer alguma modificação pensando na beleza, mas aonde ele vai procurar lesões que possam ser eventualmente não só câncer, mas outros tipos de lesões que estão relacionadas também com alterações e problemas que a gente pode desenvolver no corpo. Então, eu acho que a estética ela é importante, então eu não tiro a importância, não desvalorizo a estética, ela é importante para o bem-estar da pessoa, então a saúde ela está relacionada à sensação de bem-estar e a estética ela é muito importante nisso, mas a gente precisa procurar mais o dermatologista e procurar mais o dermatologista para olhar a saúde da pele como uma forma geral e não só para a estética. Doutor, eu queria aproveitar a sua participação aqui no Saúde e Vida e falar um pouquinho sobre prevenção também, né? Câncer de pele dá para prevenir? Dá, então assim, como a gente falou lá no início, o principal fator de risco é a exposição solar. E as pessoas que estão sob mais risco justamente são as pessoas de pele, olhos e cabelos claros. Então dá para prevenir a grande maioria dos tumores de pele. Então é usar protetor solar frequentemente e aí entender que o protetor solar ele não é para ser usado só quando a gente vai para a piscina, só quando a gente vai para a praia. Então são momentos importantes, a gente está chegando agora na época do verão, época de férias escolares, as pessoas viajam, a praia é um local muito desejado para que as pessoas possam viajar e passar o lazer. Então reforçar a importância de nesses ambientes usar o protetor solar, mas a gente não pode esquecer do dia a dia. A radiação solar que a gente pega no dia a dia, quando a gente sai de casa para ir na padaria, quando a gente sai de casa para ir jogar futebol, quando a gente sai de casa para ir para a escola, para ir para o trabalho, essa radiação do dia a dia, ela está causando dano à pele e a gente precisa se proteger. Então, o protetor solar, ele é para o dia a dia, ele não é só para a piscina e só para a praia, mesmo nos dias nublados, mesmo nos dias que aparentemente a exposição ao sol é pequena, nesses dias a gente também está exposto aos raios UVA e UVB e tem que passar o protetor solar, todos, tanto as pessoas de pele clara quanto as pessoas com a pele mais escura, embora as pessoas de pele clara tenham que se cuidar mais. Outra coisa é que o protetor solar ele não dura o dia inteiro, não adianta a gente achar que vai passar o protetor solar de manhã e estar protegido até às 6, 7 horas da tarde. O protetor solar, por mais que ele tenha um fator de proteção alto, então o ideal é pelo menos um fator 30, mas eu posso comprar um fator 70 que ele não vai durar o dia inteiro. Então o ideal é que esse protetor ele seja repassado de 3 em 3 horas, pelo menos. Se você é uma pessoa que está num ambiente muito úmido, se você sua muito, ou está na praia que você, por exemplo, entra na água, o ideal é que o protetor seja repassado de hora em hora, ou no máximo de 2 em 2 horas. Outra coisa é evitar a exposição solar no horário de pico, então entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde. Então esse é o horário em que a incidência de raios UVA e principalmente UVB é maior. Então se a gente consegue evitar a exposição direta ao sol nesse período, é melhor. Usar roupas mais longas quando possível, a gente sabe que a gente está num país tropical, que as temperaturas são altas, mas principalmente essas pessoas de pele clara, usarem bonés, bonés com aba larga, sempre que possível camisetas mais compridas, calças mais compridas, óculos escuros para aquelas pessoas que têm olhos claros, então óculos escuros com proteção aos raios ultravioletas. Hoje, a gente tem aquelas roupas preparadas especiais que já tem uma proteção específica para raios UVA e UVB, então são roupas interessantes para a gente usar principalmente na piscina e na praia. Então essas são as principais práticas, né? A diminuição da exposição solar, uso de roupas mais longas e o uso do protetor regularmente são os fatores, as maneiras mais eficientes da gente conseguir prevenir o aparecimento de um câncer de pele. E quando a gente fala de proteção, já é começar desde bebezinho, né? A gente tem dados que, por exemplo, que nos mostram que aquelas pessoas que, por exemplo, o grande fator de risco que a gente tem para desenvolver o câncer são aquelas queimaduras que a gente tem ao longo da infância, inclusive. Então, assim, às vezes a gente passa o ano inteiro dentro de casa, sem se expor muito ao sol, tem a pele às vezes clara, e aí no final do ano vai para a praia e você faz aquela queimadura solar grau 1 ou grau 2, e aí fica todo vermelho,
aparecem aquelas pintinhas que são aquelas melanoses. Então, às vezes, você tem essa queimadura solar 1 ou 2 vezes no ano, só durante as férias. A gente tem estudos mostrando que a partir de 2 ou 3 episódios de queimaduras como essas, ao longo da vida, isso já aumenta muito o risco da pessoa desenvolver lá na fase adulta ou quando ele for mais idoso, um câncer de pele. Então a gente às vezes pensa, eu preciso me expor todo dia ao sol, eu preciso estar na lavoura tomando sol o tempo inteiro para desenvolver o câncer de pele, e às vezes aquela pessoa que tem 2 ou 3 episódios de queimadura no ano já é o suficiente para que essas pessoas tenham um risco aumentado de vir a desenvolver o câncer de pele. Então, o cuidado sempre, sempre tem que acontecer. Tá aí então o recado do Dr. Vinícius Conceição, ele é um oncologista e atua também no Grupo Sonho. Dr. Vinícius, eu quero agradecer a sua participação aqui no Saúde à Vida e deixar o convite para outros assuntos também relacionados à saúde. Eu agradeço muito a oportunidade. De novo, a gente tem, acho que como médico, a gente tem a obrigação de levar a informação. Então, o mês de dezembro agora é um mês em que a gente fala muito sobre a conscientização do câncer de pele, que é o dezembro laranja, então é o dezembro que tem aquela fitinha laranja, justamente por ser o começo do verão, começo de férias escolares, é o momento em que as pessoas mais vão se expor ao sol, principalmente no lazer. Então, eu acho que é um momento muito adequado e oportuno para a gente falar sobre essa doença, que, como a gente disse, é o tipo mais comum de câncer que acomete a população brasileira, um câncer que é altamente prevenível se a gente toma as condutas corretas. Então, fica aqui o meu agradecimento pela oportunidade e estou à disposição sempre que precisar. E lembrar, como o senhor disse lá no início, né, que o cuidado também deve continuar o ano inteiro. Sempre, sempre, mesmo no inverno. O inverno no Brasil é quase que igual ao verão nos outros países, então a gente tem um país que é um país tropical, radiação solar o ano inteiro. Então, assim, a proteção, o protetor solar, ele tem que ser diário, não é só para essa época do ano, é sempre. Tá aí, então, um recado, mais uma vez, do Dr. Vinícius, as orientações aí, cuidado com a sua pele. O Saúde e Vida fica por aqui, eu quero agradecer mais uma vez a sua companhia e audiência e lembrar que você pode rever quantas vezes quiser o Saúde e Vida de hoje, pegar toda essa informação do Dr. Vinícius e compartilhar, porque o programa está disponível na íntegra no YouTube da TV Câmara Campinas. Faz o seguinte, entra lá nas nossas redes sociais, pode pegar o link e compartilhar com quem quiser. E lembrando mais uma vez que a sua participação aqui é sempre muito importante. Quer saber mais sobre alguma doença? Manda para cá que a gente vai atrás de um especialista. Então a gente se vê na próxima edição do Saúde e Vida Se Cuida. Tchau!